Vamos falar de Vasco. Tem o já conhecido adversário das semifinais da Copa do Brasil. Tem o presidente Lula visitando São Januário. Tem Pablo Maete dizendo que por ele fica no Vasco até se aposentar. E tem também Maicon, mesmo com o nariz quebrado, vai a campo no jogo contra o Flamengo. O Vasco virou de chave. E agora pensando no Brasileiro, na partida de domingo, às 6h30 da noite, no Maracanã, estaremos lá fazendo todas as coberturas de Vasco Flamengo. Tudo isso. Esperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia pra todo mundo. E domingo a bala rola, e como rola no Maracanã, Flamengo e Vasco. Ah, Thiago, porque tu tá falando um time da vem na frente, porque eles são mandantes do jogo. Tem que falar aí, regra de jornalismo esportivo, porque tem gente que acha que a gente fala o nome do clube na frente por preferência, não por ter mando de campo. A gente tem que viver explicando isso. E o mando de campo é do Flamengo. Flamengo e Vasco, assim como no turno, que a gente não gosta de lembrar do placar, era mando de campo do Vasco, era Vasco e Flamengo. Agora é Flamengo e Vasco, e com as duas torcidas tendo 50%, né, da carga dos ingressos. Bom, e já conhecido o adversário das semifinais da Copa do Brasil, é o Atlético Mineiro, que empatou em 0-0 com o São Paulo, como venceu lá no Morumbi por 1-0. O time mineiro passou de fase e é o adversário do Vasco na semifinal. O Vasco vai pegar o Paulinho, né, o Cria Paulinho, o Hulk, né, o último confronto entre eles pelo Brasileirão. O Atlético Mineiro venceu por 2-0, 2 gols do Hulk. E agora as duas equipes vão voltar a se enfrentar. E a CBF ainda vai marcar as datas das semifinais e o mando de campo será feito por sorteio. Vamos aguardar agora a CBF, né, definir as datas e o mando de campo das semifinais. A outra semifinal é Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo venceu de novo, o Bahia já havia vencido lá em Salvador por 1-0, venceu também no Maracanã por 1-0 e se classificou para enfrentar o Corinthians, que superou o Juventude no jogo de volta por 3-1. Bom, e o presidente Lula esteve lá em São Januário. Ele foi recebido pelo vice-presidente Paulo Salomão. Ah, não, porque o Pedrinho é por preferência política dele, não. O Pedrinho chega no horário que o presidente Lula foi ontem pela manhã. A nossa divisão que ficou para hoje é que o Pedrinho ainda estava em Curitiba. O Paulo Salomão, que como presidente de exercício, por assim dizer, quando o Pedrinho não está no Rio de Janeiro, é que recebeu o Lula e ganhou a camisa do Vasco. Todo mundo sabe que o Lula é corintiano, em São Paulo, e tem um carinho no Rio pelo Vasco. Ele recebeu a camisa dos Gigantes da Colina. Bom, e o Pablo vai, em entrevista à TV Placar, disse que foi questionado sobre o contrato dele, se ele já está negociando para renovar. E ele falou que por ele, inclusive, ele fica no Vasco até o dia de se aposentar. Já está tendo conversas entre os Gigantes da Colina e a staff do jogador, embora ele tenha ainda mais um ano de contrato, mas que por ele fica até o dia dele pendurar as chuteiras.
A gente não pode prometer algo que não sabe que vai acontecer. Mas eu tenho mais um ano de contrato, mas o presidente já falou comigo, falou com o meu empresário. Eu falei, cara, estou muito feliz aqui. Se você quer que fique, depende de você. Se dependiera de mim, ficaria hasta aposentar. Depois, acontecem muitas coisas, mas eu falei isso para ele. Falei isso verdadeiramente de coração, que eu, se fosse por mim, ficaria hasta aposentar. Mas depois, não depende de mim, obviamente. Tem procura no mercado, o clube, o Vasco capaz que vê uma proposta que le sirve, ou não. Muitas coisas podem acontecer em um mercado de passe, mas eu fui claro para ele. Ele lo sabe. Estou muito feliz aqui, muito feliz com ele, com o clube. Acho que se viene os melhores anos do Vasco. O Vasco tem que voltar a ser lo que foi. E eu quero ser protagonista, quero ser parte disso. Meu desejo, mas depois eu falo, não tenho a bola mágica. Veja, galera, que o nosso primata fica mais tempo. Eu acho que desde o Romário, o Vasco não tem um goleador tão nato quanto o Vaete. Inclusive o Vaete é artilheiro da Copa do Brasil e tem chances reais de ser artilheiro também do Campeonato Brasileiro. E seria sensacional para o Vasco, até porque o nome da taça do artilheiro, entregue ao artilheiro do Campeonato Brasileiro, é Roberto Dinamite. Nada melhor que no primeiro ano da taça do artilheiro, né, chamar, né, com o nome de Roberto Dinamite, porque o Roberto Dinamite é o maior goleador da história do Brasileirão, com 190 gols, e ser um jogador do Vasco, ganhar esse troféu como artilheiro do campeonato. E o Vasco é o time que mais deu artilheiros para o Campeonato Brasileiro. 5 é o Roberto, o Paulinho, o Bebeto em 92 era do Vasco, Edmundo e o Romário. Então, seria um sexto goleador, ampliaria essa vantagem dos Gigantes da Colina e seria simbolicamente emocionante, né, com o nome de Roberto Dinamite, o goleador ser o jogador do Vasco. E eu sou favorável que coloque no contrato até o Vaé resolver se aposentar e ser jogador do Vasco. E o Maicon, que quebrou o nariz numa disputa de bola no jogo contra o Atlético Paranaense, tomou pontos. E mesmo assim a tendência é que ele seja titular da zaga ao lado do Léo. Thiago, porque não o João Vitor? Vamos lembrar que o João Vitor está suspenso, ele tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Vitória. E aí a dupla deve ser ainda Léo e Maicon. Então, é isso, galera. Até o nosso papo editorial da Hora do Almoço. E uma boa noite, um resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.